Então é só nesse segundo livro que a gente vai acompanhar de fato o início das ações do romance. Quando a gente tem então essa família totalmente problemática se reunindo ali no mosteiro para poder tentar ali resolver esse litígio entre o pai e o filho mais velho. Então, o que a gente foi acompanhando ao longo do livro um foi uma espécie de preâmbulo que nos coloca de fato neste ponto, que é um ponto em que vai começar efetivamente toda a tensão entre essas duas personagens. E é justamente por conta disso que, antes desse momento do romance, a gente não tem qualquer indício de que essa briga entre pai e filho tivesse outras causas para além dessa questão financeira. É só a partir desse momento que a gente começa a perceber que existem outros motivos para tanta briga entre essas duas personagens. Só que antes da gente acompanhar de fato essa discussão, né, entre o pai e os filhos, a gente acompanha também toda uma descrição de como que é a vida ali no mosteiro, de como que funciona um mosteiro da Rússia daquele período, evidentemente. E para além dessas descrições de como que é o mosteiro, a gente também tem uma descrição de todo o sistema religioso daquele lugar. Então, em cenas como, por exemplo, aquela em que o padre Zósima, apesar de estar ali totalmente debilitado por conta da sua doença, recebe algumas camponesas que vieram lhe pedir orações, milagres e conselhos, esse tipo de coisa. Em momentos como esse, a gente vê toda uma discussão que, apesar de representar ali uma pausa dentro da trama narrativa geral do livro, é um momento muito importante porque há toda uma discussão sobre a natureza da fé e sobre como que a fé vai contribuir para o bem-estar, para a articulação de uma determinada sociedade. Então esse é um ponto que, apesar de não se relacionar diretamente com o que está acontecendo ali com a família Karamazov, ele é um ponto extremamente importante porque várias dessas discussões sobre a natureza da fé principalmente vão ser retomadas ao longo de todo o livro, principalmente quando a gente pensa lá na personagem do Ivan. Mas enfim, depois então dessa pausa na ação principal, o padre Zósima ele volta ali à reunião familiar e chega inclusive a participar de toda uma discussão que está acontecendo sobre o artigo do Ivan. E nesse ponto do texto, toda aquela ambiguidade do Ivan que vinha sendo construída e anunciada desde o início se complexifica ainda mais quando ele tenta defender o artigo tanto dos padres que estão ali presentes ao longo dessa reunião, mas também de um ocidentalista que está ali presente. Esse ocidentalista, ele é um primo da mãe do Dmitri, digamos, então ele é um parente bem distante ali do filho mais velho, e ele está ali para tentar apaziguar a situação, mas isso acaba não acontecendo porque ele e o Fyodor Pavlovich, ou seja, o pai, eles não se dão bem justamente por conta do comportamento quase que, enfim, de palhaço ali que o Fyodor Pavlovich vai fazendo em todas as suas ações. Então, justamente por conta disso, eles acabam ali brigando entre si também. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar que a grande questão do artigo do Ivan é a seguinte: ele acreditava sim que a igreja deveria absorver ali o Estado, ou seja, ele estava ali agradando de fato aqueles padres, porém ele acreditava que a igreja ela deveria fazer esse movimento sem se transformar em uma espécie de Estado maior. Isso porque o Ivan acredita no ideal da igreja, ou seja, na construção de uma sociedade justa para todas as pessoas, em que todas as pessoas fossem ali consideradas irmãs, só que ele não acredita na igreja enquanto instituição. Então veja que há aqui toda uma aproximação, quando a gente pensa no Ivan enquanto personagem, existe toda uma aproximação ali, provocada pelas ideias dele, entre o socialismo utópico, que era uma coisa vista como, enfim, algo ligado ao ateísmo, e o cristianismo, porque no fundo, o Ivan percebe que esses dois movimentos, eles têm o mesmo objetivo, que é tornar o mundo um lugar melhor e esse tipo de coisa. Só que aí toda essa cena dessa discussão acaba sendo interrompida de uma maneira até abrupta demais, na minha opinião, né? Quando o Dmitri, que é esse irmão mais velho que briga ali com o pai, entra na sala e começa, enfim, a discutir ali com o pai novamente. No começo ele ainda tenta contemporizar, ele ainda tenta ali, enfim, jogar uns panos quentes, só que aí diante de algumas acusações que o pai vai fazendo, tanto a ele quanto a uma moça chamada Grutchenka, que é por quem
o Dmitri é apaixonado. Quando o pai começa a fazer essas acusações, o Dmitri ele acaba perdendo a cabeça e, enfim, começando de fato a discutir de uma maneira muito grave mesmo com o pai, como a gente vai vendo aqui ao longo desses meus comentários. Mas, enfim, já nessa sua primeira aparição ali dentro da cela do padre Zósima, existe toda uma descrição que é feita do Dmitri que mostra uma ambiguidade surpreendente que esse personagem tem, e essa ambiguidade dele, ela aparece só no modo como ele é descrito. Tanto é assim que na página... Ai meu Deus, eu perdi aqui. Na página 107 é dito o seguinte, eu vou ler aqui como ele é descrito. Dmitri Fyodorovich, jovem de 28 anos, estatura mediana, aparentava entretanto bem mais idade do que tinha. Era musculoso. Nele se podia perceber uma considerável força física, e ainda assim havia um quê de doentio na expressão do rosto. Rosto magro, de faces cavadas, de cor tirante a um amarelo enfermiço. Dos olhos bastante graúdos, negros e saltados, irradiava uma expressão que, embora aparentasse sólida obstinação, era todavia meio vaga. Até quando ele estava inquieto e falava com irritação, seu olhar parecia não obedecer a um estado de espírito e exprimia alguma outra coisa que às vezes não correspondia absolutamente ao momento. Então veja que toda essa questão dessa ambiguidade que eu vim ressaltando para vocês desde o início desse vídeo, ela transparece mesmo no modo como esse personagem é descrito ali fisicamente assim que ele entra nesse aposento. E toda essa descrição extremamente ambígua já sugere uma série de oscilações que vão ser determinantes para o andamento ali do livro e para todas as ações que esse personagem vai tomar daqui para frente. Então veja só, toda essa oscilação emocional e mesmo moral que a gente vai acompanhando aqui do Dmitri é semelhante àquela oscilação filosófica do Ivan, ou mesmo a toda aquela oscilação religiosa do Alyosha, quando a gente pensa que, do mesmo modo como ele se aproximou da igreja, ele poderia ter se aproximado do ateísmo. E, evidentemente, essa oscilação ali emocional também vai ligar o Dmitri a toda e vai remeter a toda aquela oscilação moral e também emocional, porque passa ali o seu pai, que é lá o tal do Fyodor Pavlovich. Ou seja, como eu disse desde lá do início desse vídeo, a tensão que existe aqui dentro deste romance é uma tensão que ela não se estabelece nas relações entre os personagens, ainda que ela exista, porque afinal de contas nós estamos falando aqui de dois personagens que estão brigando. Só que a tensão maior aqui, ela diz muito mais respeito aos personagens consigo mesmos. Então, essa é a grande questão e a grande diferença entre este romance e os outros do Fyodor Dostoiévski, com exceção talvez lá do Crime e Castigo. Pois bem, depois de toda essa confusão que acontece então ali entre o Fyodor e o Dmitri, que chega inclusive a insinuar pela primeira vez ali o parricídio, ou seja, o assassinato do pai, depois de toda essa confusão então entre o pai e o filho, o padre Zósima ele acaba se curvando ali diante do Dmitri. E essa ação do padre Zósima, ela vai ser posteriormente comentada ali por um noviço chamado... Peraí que eu anotei o nome dele aqui. Rakitin, ou Rakitin, sei lá eu. Não, é Rakitin mesmo. Enfim, toda essa ação do padre Zósima vai ser comentada ali por esse noviço chamado Rakitin, enquanto ele conversa com o Alyosha depois que toda essa confusão já passou. Esse Rakitin, ele é uma pessoa totalmente desagradável e totalmente cínica. Talvez ele seja o segundo personagem mais intragável aqui de todo esse romance, pelo menos até agora. E ele representa justamente o total oposto do Alyosha, quando a gente pensa na postura religiosa e quase que beatificada do Alyosha, e mesmo ele é o total oposto mesmo do Ivan, quando a gente pensa nessa postura intelectual que o Ivan ainda carrega em si, apesar de estar ali fazendo uma série de críticas à igreja enquanto instituição. Isso porque esse Rakitin, apesar de ser ali um noviço no mosteiro, ele é visivelmente um ateu, materialista, que acha que qualquer ação é válida
em nome do progresso social e cultural. Então veja que esse personagem, ele representa muito bem o espírito da época em que essas ações do romance se passam, mas eu vou falar um pouquinho disso no próximo vídeo. Então, esse Rakitin, enquanto uma pessoa totalmente pragmática que ele é, em detrimento de todos esses seus atributos negativos, digamos, justamente por conta desse pragmatismo, o Rakitin ele acredita que o padre Zósima só se curvou porque ele sabia que o temperamento do Dmitri iria acabar em uma tragédia. Ele viu ali o que tinha acontecido e pensou, bom, as coisas não vão terminar bem aqui entre essas duas pessoas. Então, para que no futuro esse padre Zósima fosse considerado um santo, por prever ali o pior que poderia acontecer àquela família, segundo ali a teoria do Rakitin, o padre Zósima foi lá e se curvou. Ou seja, esse Rakitin ele acredita que todas as pessoas são tão cínicas e aproveitadoras quanto ele. Isso pensando nessa oposição entre ele e o Alyosha. E quando a gente pensa na oposição entre esse Rakitin e o Ivan, ela aparece principalmente quando esse personagem diz que ele acredita que a humanidade conseguiria alcançar sim a virtude sem a fé, porque essa virtude viria junto com as benesses da liberdade, da fraternidade e da igualdade, esse tipo de coisa. Então veja que isso vai contra toda aquela ideia que o Ivan propõe, que é a ideia de que se a humanidade deixasse de ter fé, ela iria sucumbir ali à barbárie e ao individualismo como um todo. E é justamente neste ponto aqui que se encerra o segundo livro e se inicia então o terceiro. Então nesse ponto do livro, os personagens centrais ali já foram apresentados e os motivos para a briga entre o pai e o filho também já foram apresentados. E é aqui que a gente fica sabendo de fato que, e isso vai se aprofundar ainda mais nesse terceiro livro, é aqui que a gente fica sabendo de fato que para além de toda a questão financeira envolvendo ali a briga entre o Dmitri e o pai, existe toda uma questão amorosa também, porque os dois se apaixonaram pela mesma moça, que é a tal da Grutchenka lá, que havia sido, enfim, condenada ali durante a sua discussão pelo Fyodor Pavlovich. Mas enfim, esse terceiro livro então, ele começa de uma maneira totalmente deslocada quando a gente pensa na sequência da narrativa. Isso porque ele começa falando da vida doméstica do Fyodor Pavlovich. E isso não me parece à toa, porque nesse momento aqui no início do terceiro livro, a gente tem toda uma descrição da casa, dos empregados, enfim. Então, esse narrador ele usa desse artifício não apenas para descrever a casa e com isso mostrar que o pai era uma pessoa totalmente solitária, porque era uma casa muito grande e ele morava sozinho com os empregados. Então, apesar de ser muito arruaceiro, esse tipo de coisa, ele vivia sozinho, uma casa imensa. Mas, enfim, esse narrador ele usa esse deslocamento da cena não apenas para descrever essa casa e com isso mostrar o nível da solidão do pai, mas também para falar ali dos empregados da casa. E dentre os empregados existe um que ganha um destaque muito maior do que os outros, e esse empregado é um jovenzinho chamado Pavel Fyodorovich Smirdakov. Perceba que esse Fyodorovich aqui, que é o mesmo sobrenome lá dos irmãos Karamazov, acontece porque, teoricamente, esse Pavel Smirdakov, ele também é filho do Fyodor Pavlovich, mas vamos aqui com calma, porque esse sujeito, né, o Smirdakov, ele foi adotado pelos mesmos empregados que criaram os três irmãos Karamazov. E foi bom ter falado nisso, porque eu já estava me esquecendo de um detalhe que me parece ser muito importante para o desenvolvimento da história, que é a seguinte. Uma coisa que acontece em comum a esses três irmãos, ao Ivan, ao Dmitri e ao Alyosha, é o fato de que, nos três casos, esses meninos foram rejeitados pelo pai quando ainda eram crianças. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um pai que vivia ali solteiro e que queria curtir a vida adoidado. Então, como ele gostava muito da farra, da esbórnia e desse tipo de coisa, ele deixava os filhos para lá e ia aproveitar ali a vida. Esses três filhos, então, acabaram sendo criados, pelo menos nessa primeira infância, pelos empregados da casa.
E são esses mesmos empregados que haviam cuidado ali desses 3 irmãos que vão cuidar também desse Smirdakov. A mãe do Smirdakov, ela era uma andarilha que aparentemente tinha ali uma série de problemas psicológicos e justamente por conta disso ela ela era muito bem recebida em todos os lugares para onde ela ia, porque afinal de contas as pessoas se compadeciam daquela sua situação, porque afinal de contas ela vivia na rua, suja, esse tipo de coisa. Pois bem, essa moça, né, a mãe do Smirdakov, ela acabou morrendo ao dar à luz o menino depois de pular ali o muro, né, a cerca da propriedade do tal do Fyodor Pavlovich. E existe uma coisa muito curiosa sobre o passado do Fyodor Pavlovich, que é o seguinte: um dia ele estava voltando ali da esbórnia para casa e se depara com a tal da andarilha ali no meio da rua, e daí o que ele faz? Ele vai lá, enfim, e aparentemente, segundo dizem as más línguas, acaba tendo um caso com essa moça, e daí depois disso ela engravida. Então, justamente por conta da conduta que esse patriarca tinha ali com as mulheres, com todas as mulheres, segundo ele diz ali, começa a circular boatos de que ele era o pai da criança. E esses boatos, eles ganham uma força ainda maior quando essa moça pula o muro e vai parir ali na casa dele mesmo. Então, como ele foi adotado pelos criados ali da casa, o Smirdakov ele acaba se tornando também ali um empregado, virando depois o cozinheiro da família quando o Fyodor Pavlovich o manda estudar culinária fora. Esse sujeito, assim como eu falei lá daquele noviço lá do mosteiro, do Rakitin, talvez mais desprezível do que o Rakitin seja esse tal desse Smirdakov. Por quê? Ele é uma pessoa extremamente sádica, extremamente fria, ele não demonstra ter qualquer laço afetivo com ninguém, inclusive com as pessoas que criaram ele, então isso assim é uma coisa que vai gerar ali alguns embates muito importantes ao longo de todo o livro, mas enfim, e ele é extremamente racionalista, tanto é assim que ele se utiliza desse racionalismo para poder desagradar principalmente o pai adotivo que ele tem, que é uma figura, diga-se de passagem, extremamente religiosa. Então, esse sujeito, o Smirdakov, ele acha que ele pode tirar vantagem de toda e qualquer situação. E é justamente por conta disso que ele tenta ficar ali em evidência em frente de personagens como, por exemplo, lá o Ivan. Só que a gente não pode perder de vista que a ambiguidade é uma coisa muito importante para que a gente entenda as ações dessas personagens ao longo de todo o livro, e o Smirdakov não vai ser diferente. E talvez o momento em que essa ambiguidade dele seja posta de maneira mais explícita seja o ponto em que ele é comparado a um quadro de um sujeito chamado Ivan Kramskoy. Eu encontrei este quadro na internet, vou deixar a imagem dele aqui para que você possa saber do que se trata. Mas enfim, o fato então é que ao compararem o Smirdakov, que já havia recebido todos aqueles epítetos negativos, a este quadro, é possível que a gente possa entender esse personagem como uma pessoa com uma capacidade contemplativa e mesmo com uma capacidade de ser uma pessoa muito serena. Porque afinal de contas é um quadro que ele evoca toda uma imagem de um bucolismo que se liga a esse campo semântico aí da serenidade, da contemplação e coisas do tipo. Pois bem, o que acontece? Principalmente essa ideia da serenidade desse personagem, ela fica evidente, por exemplo, nos momentos em que ele está ali, enfim, discutindo com alguém e mesmo assim ele mantém sempre a calma, mantém sempre a postura. Então isso é uma coisa muito importante sobre este personagem. Depois de toda essa descrição sobre a casa do Fyodor Pavlovich e depois da apresentação desse novo personagem, que é o Smirdakov, o foco da narrativa vai recair novamente ali sobre o Alyosha, que está se dirigindo até a casa de uma moça chamada Katerina Ivanovna, que, como a gente ficou sabendo durante a briga lá entre pai e filho no mosteiro, está noiva do Dmitri. Porque durante essa briga, a gente fica sabendo não apenas que pai e filho estão apaixonados por essa mesma moça chamada Grutchenka, mas também que o Dmitri já está noivo dessa Katerina Ivanovna. Então, o Alyosha está indo até a casa dessa moça porque ele recebeu um bilhete escrito por ela, pedindo para que ele fosse até a sua casa ali com uma certa urgência. Então, não bastasse toda a aflição que esse personagem está sentindo
por se envolver de maneira tão direta nessa história toda, o Alyosha também está ainda muito preocupado com toda a briga entre o pai e o irmão que aconteceu lá no mosteiro, na presença do padre Zósima, e nas consequências dessa briga, porque depois, quando o pai estava ali indo embora do mosteiro, ele acabou ordenando que o Alyosha deixasse para trás toda a sua vocação religiosa e voltasse naquele mesmo dia para casa. Porém, no caminho ali até a casa da tal da Katiera Ivanovna, o Alyosha acaba se encontrando ali com o Dmitri, que estava escondido próximo da casa do pai, porque ficou sabendo que a Grutchenka, que é a moça por quem ele e o pai estão brigando, vai visitar o Fyodor Pavlovich naquela mesma noite, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o motivo dessa visita da moça a esse senhor. E é durante esse encontro entre esses dois irmãos que o Dmitri vai crescer ali em profundidade enquanto personagem, a partir de todo aquele monólogo que ele vai fazendo ali e que se chama Confissão de um Coração Ardente, que se estende ali por 3 capítulos. O que acontece? Essa profundidade desse personagem vai aparecer principalmente, sobretudo, quando o Dmitri vai demonstrar todo um sentimento de degradação moral pelo tipo de vida que ele leva. Ou seja, ao contrário lá do Fyodor Pavlovich, que aparentemente se orgulha de ser um devasso, um bufão, esse tipo de coisa, o Dmitri reconhece que seguir os próprios instintos, que seguir a própria natureza, foi aos poucos minando todo o autorrespeito que ele sentia por si próprio. Evidentemente, esse autorrespeito é por si próprio, mas enfim. Ou seja, trocando em miúdos, grande parte, ou pelo menos a primeira parte deste monólogo empreendido aqui pelo Dmitri, vai tocar na contradição e na ambiguidade inerente à natureza e à condição humana. Essa ideia de que o homem ele se divide entre o impulso, entre o instinto e a racionalidade vai estar muito presente aqui ao longo de todo este monólogo. E além de tudo isso, é justamente nesse ponto do livro que o Dmitri vai finalmente dar ali detalhes de como foi que ele conheceu e conseguiu conquistar a Katiera Ivanovna, e de que ele só fez, e ele vai deixar bem claro, que ele só fez isso porque ele estava com o orgulho ferido depois que a moça meio que o rejeitou quando eles se conheceram ali pela primeira vez, enfim. Ou seja, ele demonstra de maneira muito clara que ele gosta muito mais de si do que da moça. Tanto é assim que ele só está com ela para poder meio que se vingar de tudo aquilo que ela havia feito com ele, né? De todo aquele desprezo que ela havia lhe delegado assim que eles se conheceram. Esse mesmo, justamente movido por esse mesmo orgulho, que ele vai praticamente comprar a moça quando ele oferece ali uma quantidade X de dinheiro para que a moça possa ajudar o pai que está meio endividado, coisa do tipo. Muito bem, porém, apesar de todas essas coisas, a Katiera Ivanovna e o próprio Dmitri reconhecem que moralmente ela está superior a ele, ela ocupa uma posição superior a ele quando a gente pensa na moralidade que vai ali movimentar esses dois personagens. E, é claro, como o Dmitri é uma figura totalmente orgulhosa, ele não aceita, apesar de ele reconhecer, ele não aceita essa diferença entre ambos. Então, movido por esse orgulho que não lhe permite ocupar uma posição inferior à da Katiera Ivanovna, mas também pelo fato dele ter conhecido e se apaixonado por essa moça chamada Grutchenka, que é a moça por quem ele e o pai estão brigando, ele acaba então decidindo que ele vai colocar um fim ali no relacionamento entre ele e a noiva para poder investir na relação com essa tal dessa Grutchenka. Tanto é assim que ele vai acabar pedindo ao Alyosha que siga ali então até a casa da Katerina Ivanovna para que ele possa, enfim, em nome do irmão mais velho, colocar um fim na relação de ambos. Só que antes de pedir que o Alyosha vá ali até a casa dessa moça, ele também pede que ele vá até a casa do pai e tente tirar ali do velho 3.000 rublos que o pai estava guardando e que, segundo o que o Dmitri ficou sabendo, esses 3.000 rublos se dirigiam ali a Grutchenka, e é justamente por conta disso que ele está ali esperando
para que a moça apareça, para que ele possa evitar que ela consiga ali não apenas se encontrar com o pai, mas também que ela consiga se apoderar de tanto dinheiro. O grande problema dessa história toda, e esse problema vai movimentar toda a narrativa daqui para frente, é a seguinte: apenas 4 pessoas agora sabem desse dinheiro. O próprio pai, evidentemente, só que aí nós temos o seguinte: o pai confia muito no Smierdakov. Tanto é assim que o pai acaba contando a Smierdakov sobre todo esse dinheiro e para quem se destina tanto dinheiro assim. O Smierdakov, que sabia de toda essa confusão ali entre o pai e o filho mais velho, resolve contar desse dinheiro para o Dmitri. Ou seja, teoricamente, além do pai e do próprio Alyosha, né, que agora está sabendo dessa história também, apenas o Smierdakov e o Dmitri sabem que o pai tem tanto dinheiro assim em casa. E isso é uma coisa que, como eu falei para vocês, vai ser muito importante daqui para frente dentro do livro. Então vamos sempre manter essa informação na nossa cabeça. Quando chega ali então na casa do Fyodor Pavlovich, o Alyosha acaba participando ali de toda uma discussão que está acontecendo entre o pai, o Ivan e o Smierdakov. Essa discussão que vai falar ali sobre a questão da fé e daí a importância do Alyosha, né, que é uma figura religiosa, mas enfim, eles estão falando sobre a questão da fé quando comentam de um caso que, segundo a nota de rodapé aqui presente nessa minha edição, aconteceu de fato, do caso de um sujeito que se recusou a negar ali o cristianismo e justamente por conta disso acabou sendo assassinado. O Fyodor Pavlovich defende que esse sujeito foi um verdadeiro herói, porque afinal de contas ele manteve ali a sua natureza russa, que é uma natureza que tem uma certa tendência à fé cristã, enquanto que o Smierdakov sugere que não houve nenhum heroísmo nesses atos, mas sim muita burrice por parte desse sujeito, porque afinal de contas, se Deus sabe de todas as coisas, e esse é o raciocínio ali proposto pelo Smierdakov, se Deus sabe de todas as coisas, só de eu pensar em negar Cristo, né, só de eu pensar em negar o cristianismo, eu já me afastei de Deus. Se eu estou afastado de Deus, eu não posso pecar, porque Deus não pode me julgar uma vez que eu me afastei dele. Deus não pode, não seria justo que Deus julgasse uma pessoa que não está próxima de si. Então perceba que em qualquer circunstância, o Smierdakov é uma pessoa que tenta tirar proveito. Então, para ele seria muito mais lógico se esse sujeito negasse de fato o cristianismo, porque assim, negando o cristianismo, ele não poderia ser julgado segundo os pressupostos cristãos. Porém, toda essa conversa acaba sendo interrompida quando o Dmitri invade a casa porque ele pensa que a Grutchenka entrou ali para poder se encontrar escondida com o Fyodor Pavlovich. Então, durante esse momento, arma-se ele toda uma confusão e durante essa confusão, o Dmitri acaba atacando, mesmo fisicamente, o pai que acaba ficando todo machucado no chão. Depois disso, né, depois de toda essa briga entre o pai e filho, dessa vez é uma briga física mesmo, o Dmitri vai embora, não sem antes sugerir novamente o parricídio ao ameaçar de novo o próprio pai, ameaçar a vida do próprio pai. Então, depois de todos esses eventos ali envolvendo o irmão e o pai, o Alyosha acaba percebendo que ele não vai conseguir de fato o dinheiro que o irmão havia pedido e vai finalmente ali até a casa da tal da Katerina Ivanovna para poder levar o recado do Dmitri e também para poder saber o que a moça queria com ele, porque lembra lá, ela havia mandado um bilhete pedindo que ele fosse com urgência até a sua casa. Só que ao chegar ali à casa dessa moça, o Alyosha acaba se deparando não apenas com a própria Katerina Ivanovna, mas também e principalmente com a Grutchenka. E é nesse ponto do romance que o Dostoiévski se utiliza desse encontro entre essas 3 personagens para poder desenvolver um pouquinho melhor essas personagens femininas que, até esse momento, haviam sido apenas citadas. Então, por um lado, você tem ali a Grutchenka, que de fato é uma mulher totalmente atraente, tanto é assim que o próprio Alyosha se sente um pouco desconfortável na presença dessa moça, porque ele sente alguma coisa por ela, não é dito com clareza o que é que ele sente por ela, mas ainda assim a gente percebe que ele se incomodou com a presença dessa moça ali. E por outro, você tem ali a personagem que é a Katerina Ivanovna,
que demonstra uma sede por dominar todas as pessoas. Então, assim como ela havia tentado dominar moralmente o Dmitri, ela tenta dominar emocionalmente a Grutchenka. Só que a Grutchenka acaba se recusando também a aceitar essa dominação, o que acaba, enfim, deixando a Katerina Ivanovna descontrolada. Então, depois de toda a cena que se desenvolve ali entre o Alyosha e essas duas moças, o rapaz acaba, enfim, recebendo ali uma carta que uma mocinha chamada Lisa havia deixado com a Katerina. Essa mocinha chamada Lisa já havia aparecido em um momento anterior aqui no romance, quando ela havia ido com a mãe para poder visitar ali o padre Zósima e tal. Pois bem, essa Lisa, ela conheceu o Alyosha quando os dois ainda eram muito novinhos, quando os dois ainda eram muito crianças e ainda brincavam e tal. E nessa carta, a Lisa acaba contando ao Alyosha que está apaixonada por ele. E é justamente com essa revelação que se encerra essa primeira parte aqui dessa nossa leitura coletiva. Já faz algumas horas desde que eu terminei de gravar esse vídeo que você está vendo, quando eu me lembrei que faltou comentar aqui um evento muito importante que acontece logo no finalzinho dessa parte que a gente leu agora. Porque assim, o Dostoiévski ele sempre vai colocando esses vários detalhes, né, ao longo de todo o livro, e a gente tem que estar atento a esses detalhes. Um desses detalhes para os quais eu chamei a atenção de vocês aí ao longo do livro, do vídeo que você está vendo, é o fato lá, por exemplo, de que apenas duas pessoas sabiam lá que o Fyodor Pavlovich estava com os 3.000 rublos em casa, que eram lá o Dmitri e o Smirdakov. Outro detalhe que é muito importante, que envolve o Dmitri também, acontece logo no final, no trecho final aqui dessa nossa primeira parte da leitura, que foi o seguinte. Quando o Alyosha saiu lá da casa da Katerina Ivanovna, depois de toda a confusão com ela e com a Grutchenka, ele estava voltando até ali um mosteiro, quando ele encontra o Dmitri novamente no meio do caminho. E daí eles dois começam a conversar, o Alyosha conta ao Dmitri tudo o que aconteceu na casa da Katerina Ivanovna, e daí o Dmitri, enquanto eles estão ali conversando, diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 223 dessa minha edição aqui. É dito o seguinte então, o Dmitri diz, olha para mim, olha fixamente, olha aqui, aqui, uma terrível desonra está a caminho. Ao dizer olha aqui, Dmitri Fyodorovich batia com o punho no peito e com uma expressão tão estranha como se a desonra estivesse e se conservasse precisamente ali em seu peito, em algum ponto, talvez em um bolso, ou costurada em algo pendurado no seu pescoço. Muito bem, por que eu me lembrei disso tempos depois? Porque essa cena aqui também é muito importante para o que vai acontecer mais tarde no livro. Então, enfim, perceba que é tão importante que eu voltei aqui só para gravar esse trechinho e dizer isso para vocês. Releiam com calma esse trecho aqui, porque ele vai ser bem importante depois para o andamento da história, certo? Então, enfim, vamos terminar aqui logo esse vídeo. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando bastante aqui deste livro. Evidentemente, este romance aqui, ele é um romance muito mais argumentativo do que, por exemplo, lá o Crime e Castigo. No Crime e Castigo você tinha uma série de outras ações que iam permeando a ideia defendida. Aqui existe uma série de momentos em que você tem uma pausa na ação, aí você tem toda uma discussão teológica e filosófica para poder finalmente chegar na questão que é, olha, nós não podemos, nós temos que tomar cuidado porque a fé e a moralidade cristã estão sendo deixadas de lado, esse tipo de coisa. Então, nessa perspectiva, este livro aqui, as ações dele acontecem de uma maneira muito mais lenta, mas ainda assim, não desista da leitura. Vamos continuar aqui porque este livro é simplesmente incrível. Como eu já disse para vocês, eu já li este livro antes e é uma pena porque eu já tenho a maioria das principais coisas que acontecem aqui neste livro, eu me lembro até hoje, apesar de já fazer, sei lá, uns 5 anos que eu li esse romance, eu ainda tenho muita coisa fresca na memória, mas não tem problema. Vamos destrinchando essa leitura juntos aqui ao longo do livro. Certo? Enfim, não deixe de comentar lá embaixo a quantas andam essa leitura de vocês, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Se eu deixei de dizer alguma coisa aqui que vocês julgam ser importante, não deixe de dizer também lá embaixo, certo? Enfim, é isso. Esse vídeo ficou gigantesco, a minha voz já está começando a falhar, então vou terminar por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!